Fala galera, muito boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 12 de agosto de 2025, no Esporte Cultura de hoje, mesmo com o estádio cheio, o Paysandu perdeu para o Vila Nova e não conseguiu deixar o Z4. Tudo que a gente trabalhou para fazer, né, desde o tiro de meta para sair tocando a bola, trabalhando desde trás, criando espaço, progredindo com o passe que a gente trabalhou durante a semana e mostramos na palestra, a gente não conseguiu executar. No Remo tem jogador voltando a fazer gols depois de 2 anos. Estou muito feliz pelo gol, por voltar a marcar. E hoje tem brasileiros em campo na Sul-Americana e também na Libertadores. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando que você pode participar do programa por meio do nosso número de WhatsApp e também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão. Hoje, Esporte Cultura com o Valmir Rodrigues. Boa tarde, Valmir. Boa tarde os amigos aí do esporte. Uma semana cheia de esporte. E a Jordana Crumpanza. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Valmir. Um abraço para todo mundo que está em casa curtindo Esporte Cultura. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, que entrou em campo ontem com o estádio cheio e com a tradicional chuva amazônica. Mas não foi suficiente para garantir mais uma vitória na Série B e deixar o Z4 para trás. Bora conferir na reportagem. Em mais uma noite de Curuzu quase lotada, as cores azul e vermelho se destacavam no estádio. O Papão tinha tudo para fazer um grande jogo. Estádio cheio, uma sequência de invencibilidade e a tradicional chuva amazônica. O torcedor inspirado relembrava a goleada que o Paysandu aplicou no Vila Nova, na final da Copa Verde de 2024. E quem não conseguiu estar presente no estádio, teve a oportunidade de ver o time do coração de camarote. O início foi promissor, com domínio do time mandante, mas acabou esbarrando em uma defesa extremamente compacta. A primeira grande chance foi goiana, aos 17 minutos, quando a bola foi levantada na área e Juan Ribeiro perdeu. O Papão tentava pela esquerda com Heverson e Garcês e acabou previsível. Garcês chegou a abrir o placar, mas o assistente viu o impedimento de Leandro Vilela e anulou o gol bicolor. Eu sou um cara de ficar contando muita historinha, não. A gente tem que falar o que aconteceu, né? A gente trabalhou, a gente enfrentou uma equipe que tem primeiro lugar em duelo aéreo defensivo, uma equipe que se defende muito bem do jogo aéreo. Então a gente trabalhou a semana para a gente não fazer esse jogo direto, para a gente fazer um jogo trabalhado, construído, troca de passe, ataque ao espaço. Só que aí vem o jogo que é aquela chuva, né, cara? Aí virou um jogo de primeira e segunda bola, que é um jogo bom para o Vila Nova por característica, né? Talvez se fosse um time mais frágil fisicamente, o jogo de primeira e segunda bola fosse bom para nós. Nosso time não é um time fraco fisicamente, né? Mas o time deles tem essa facilidade no jogo aéreo defensivo. Então tudo que a gente trabalhou para fazer, né, desde o tiro de meta para sair tocando a bola, trabalhando desde trás, criando espaço, progredindo com o passe que a gente trabalhou durante a semana e mostramos na palestra, a gente não conseguiu executar. Os times voltaram do intervalo com o Papão ligeiramente mais ofensivo e passou a pressionar o Vila Nova com o uso de bolas alçadas e troca de passes rápidos. Mas o vermelho do placar predominou sobre o azul e, fazendo valer a lei do ex, André Luiz avançou pela direita e achou João Vieira, que marcou o único gol da partida. Nem o público nem a chuva foram suficientes para fazer o Paysandu sair da zona de rebaixamento. O sonho de deixar o Z4 da competição vai ficar para a rodada que vem. Eu tenho muito carinho por aqui, pela instituição, por tudo que eu vivi nesses 3 anos que eu passei por aqui. Os xingamentos, as coisas que foram faladas aí da torcida é totalmente normal. O torcedor é emoção, ele é passional, defende o clube dele, está tudo certo. Mas como eu falei ali, eu acho que a grande maioria dos torcedores foram influenciados por algumas coisas que foram ditas, mas em verdade sobre a minha pessoa na minha saída. Mas tudo bem, coisa que passou. Quando eu saí daqui, até postei no meu Instagram que eu quero sair do Paysandu com as coisas boas que eu fiquei, que foram os títulos, foram o carinho da torcida. E agora eu defino Vila Nova, sou muito apaixonado por esse clube, uma cidade que me abraçou muito, uma torcida que me abraçou também, um clube sensacional. E agora espero dar sequência na minha carreira aí. E, enfim, fica meu grande abraço para quem gosta ainda do João Vieira aqui em Belém e para a instituição do Paysandu. O Paysandu que perdeu a sequência de 9 jogos sem derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova vinha de 2 derrotas seguidas, conseguiu se recuperar, está em 10º lugar, mas de olho no G4. Numa noite bem frustrante para o Paysandu, que tinha oportunidade de sair da zona de rebaixamento, não conseguiu de novo, Valmir.
Eu trocaria por broxante, né? Uma noite que realmente, com essa chuva que caiu, estava uma noite até bonita, né? Depois caiu a chuva na hora do jogo. Eu não diria o treinador que trabalhou e tem trabalhado muito, Claudinei Oliveira, ele tem todo o direito de se defender, dizendo exatamente por que o time não produziu. Mas na hora que começou a cair a chuva, o gramado ficou pelo menos com uns 10, 15 minutos em condição de jogo com bola rolando. Só depois é que o gramado ficou mais pesado e realmente para quem treinou fica mais difícil, como o Paysandu vem treinado. Mas eu achei um jogo igual, embora o nível técnico caiu demais, um jogo que foi tecnicamente bastante fraco. O Paysandu... o Claudinei pode até entender que o Paysandu em algum momento teve obediência tática, mas foi um time, para mim, frio, meio desconexo, faltou um pouco mais de organização. Eu via o Luan Freitas jogando naquela posição outras vezes com melhor eficiência. Dessa vez eu não entendia muito se ele estava pronto para defender ou pronto para ser mais uma opção pelo lado. Parecia inseguro, né? Parecia muito inseguro. Parece que ele nunca tinha feito aquela posição e já tinha feito e feito muito bem. Ou seja, o Paysandu não reeditou algumas atuações, foram poucas as oportunidades. Essa aí estava impedida, está um pouquinho à frente, porque o Vilela dava condição quando ele participa, ele vem voltando e participa da jogada. E esse momento aí, desse cabeceio desse zagueiro, eu acho que foi o passo, como é que é o nome do cara? É meio diferente, eu não vou me lembrar lá na frente o nome do zagueiro. Mas assim, o Vila Nova também sentiu quando o Paysandu começou a apertar também no início do segundo tempo. Era ali o momento que o Paysandu fizesse o gol. E aí veio o João Vieira muito feliz nesse chute e acabou fazendo esse 1-0. Mas não acho que é terra arrasada, não acho que é momento para desespero. Teve gente que disse até demorou vir essa primeira derrota do Paysandu. Mas o Paysandu continua no caminho certo. Agora, continua no caminho certo na zona de rebaixamento? Sim. O Paysandu tem feito jogos equilibrados, ganhando jogos fora de casa, e esse foi só um tropeço. Acho que o Paysandu deve continuar trabalhando, ir para cima, dar moral para quem está aí e seguir seu caminho. O Paysandu que continua como o pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Havia tido um bom retrospecto contra o Vila Nova na rodada passada, mas não conseguiu repetir nesse ano. Perdeu os 2 jogos para o Vila Nova, somou apenas 10 pontos jogando como mandante, Jordana. No jogo que ontem a torcida criou uma grande expectativa do Paysandu conseguir vencer para sair da zona de rebaixamento, mas já acabou não sendo cumprido. Eu acho que a partir do momento que os resultados ajudaram muito o Paysandu, a torcida já estava esperando também. Vinha embalada numa sequência de invencibilidade, isso, claro, traz uma confiança muito grande, mas um Paysandu que ontem não estava tão organizado dentro de campo. O Paysandu precisava de 10 Garcês dentro de campo para conseguir o resultado. Inclusive, o Garcês foi uma peça que foi muito bem marcada pelo Vila Nova, que estava com a linha defensiva muito compacta, muito encaixada, que deu muito trabalho para o Paysandu. E tudo que foi treinado pelo Claudinei acabou indo embora com a chuva, porque com a chuva o gramado ele fica com poças de água, a bola não corre mais, fica presa, fica travada, então você vai ter que tentar lançamento direto, você vai ter que buscar conectar a defesa com o ataque, o meio de campo passa a não funcionar tanto e o Paysandu acabou sentindo muito. O João Vieira foi muito feliz, sabe como jogar na Curuzu e muito bem. Nas vezes que o Paysandu precisou, principalmente no ano passado, ele era a pessoa que aparecia principalmente. Então acabou tendo um resultado feliz para ele, né? A torcida do Paysandu ficou chateada, o Paysandu não consegue deixar esse fantasma da zona de rebaixamento, que para mim, se a gente fosse falar que tem culpa de alguém, a culpa foi de terem sustentado o Luizinho por tanto tempo. Luizinho, que era o treinador do Vila Nova, foi a estreia do Paulo Turra ontem. E outro detalhe, a gente falou muito sobre a Lei 2 do gol do João Vieira, mas o marcador do Garcês ontem, que aliás fez um bom jogo, foi Pedro Romano. Pedro Romano, que jogou no Paysandu, estava na verdade no elenco do Paysandu em 2023, acabou não tendo a oportunidade de jogar. E ontem foi o marcador do Garcês no jogo contra o Paysandu. Thiago Panussato, que eu queria lembrar, né, que fez aquela lambança, mergulhou de cabeça, quase comete até um penal. O segundo tempo já foi mais solto, né? A chuva passou, já foi um time mais solto. Mas como eu ia dizendo, o Paysandu tem que continuar firme, trabalhando. Agora é interessante, quando o Paysandu ganhava seus jogos ou empatava aqui, seus concorrentes também. Todos os que estão ameaçados perderam ou empataram, inclusive o Paysandu, né? Boa tarde, vamos de interação aqui no Esporte Cultura. O Gilvani lá do... Nossa, acabei confundindo o bairro, tá? É só o Gilvani falou aqui que o Claudinei insiste no jogo por dentro com o Luan Freitas na lateral, sendo que tem o Edilson no banco. Pô, não inventa, ele tá na bronca aqui com o Claudinei.
Ele está perguntando por que o Claudinei insistir no Luan. O Luan havia sido titular na partida contra o Atlético Paranaense. Ele foi substituído depois pelo Edilson e ontem a mesma coisa. Ele começa como titular, mas acaba sendo substituído por Edilson na reta final do jogo, Jordana. Eu acho que tem dois fatores. Primeiro, eu acho que o Edilson não está bem fisicamente para jogar os 90 minutos, então não é opção de titularidade ainda, mas 100% com certeza assume essa titularidade. O Brian não está bem jogando tecnicamente, não rende, então não adianta você arriscar. E o Luan estava fazendo essa posição da forma como ele consegue. Ele é muito mais defensivo, porque a posição de origem dele é zagueiro e ele também atua como volante. Ele não dá todo o poder ofensivo que o Edilson traz para o jogo. E tem mais um detalhe, né, Jordana? Foi com essa formação, na retomada do Claudinei, que o Paysandu começou a melhorar e ganhar as partidas, com o Luan fazendo essa posição. Talvez ele tenha algo especial para o Luan, que infelizmente ontem não foi refletido em campo. E o Paysandu acertou em comum acordo a rescisão contratual do atleta Keffel. A partir de agora, o clube não possui mais qualquer vínculo federativo e econômico com o lateral esquerdo. Ele abriu mão, inclusive, de receber parte do valor que ainda precisava receber da equipe bicolor. O Keffel foi contratado pelo Paysandu em julho do ano passado e jogou apenas uma partida, 45 minutos na partida contra o Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o Paysandu não tem mais nenhum vínculo com o Keffel, que inclusive já acertou com o time do Azerbaijão e segue a pendência do transferban, Valmir. Só corrigindo, ele jogou meia partida, né? Entrou em campo, meia partida. Talvez tenha sido uma das experiências mais frustrantes e mais caras da história do futebol paraense, né? Porque o Paysandu deve um dinheiro altíssimo para um jogador que também não é culpa dele, é questão de mercado, ele foi chamado para fazer. Agora estou vendo gols aí dele, né? Quem dera que ele tivesse feito metade do que ele está fazendo. Né? O que a gente está vendo. O que a gente está vendo agora aqui do Keffel. Eu não sabia nem que tinha tudo isso de eficiência do Keffel. Agora que ele seja feliz lá em Baku, lá no Azerbaijão, né, jogando no time de lá, e que tem gente que diz o seguinte, agora manda a conta para quem contratou, né? Porque essa diretoria aí, ela herdou essa dívida. Né? E parabéns ao editor aí dos melhores momentos do Keffel, tá? Que a gente também não com esses melhores momentos, um empresário desse. Com esses melhores momentos, ele vai jogar no Real Madrid. Além de Paysandu e Vila Nova, a 22ª rodada da Série B teve mais um jogo ontem. O Criciúma, de virada, venceu o Atlético Paranaense por 4-2 no Heriberto Rios. Os paranaenses abriram 2-0 com gols de Mendonça, aí de pênalti, já aos 29 do primeiro tempo. E o Cauã Moraes, 2 minutos depois, fez 2-0 para o Atlético Paranaense. Mas com gols de Rodrigo, Nicolas, Matheus Trindade e o Rodrigo de novo, o Criciúma virou para 4-2 e venceu a partida. Com a vitória, o Tigrão subiu para a 6ª colocação com 32 pontos, enquanto que o Atlético Paranaense está na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Grande vitória do Criciúma, 4ª nos últimos 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Remo olha no retrovisor e já vê o Criciúma lá por perto. Tá pertinho. Agora um detalhe, né? O Criciúma, parece que saiu a nhaca dele e ele tá subindo. É um analista de desempenho que é bom. Já me disseram que ele é um cara muito bom, é muito querido aqui em Belém, inclusive. Tem até possibilidade de vir trabalhar. Olha o Nicolas aí trabalhando. Nicolas... fazendo seu gol de pênalti, fazendo inclusive. Seu gol de pênalti, né? Tá aí o Nicolas. Eu acho que foi uma das peças muito importantes, inclusive, nessas vitórias do Criciúma. E ele tá feliz lá com... É bacana, né? Que a gente gosta dele, um cara que sempre foi um profissional correto aqui jogando no futebol paraense, está aí fazendo o seu gol. Agora, que fase essa do Atlético Paranaense, né? Com a folha mais cara da competição, com o Odair Helma, que chegou há pouco tempo, já estão pensando até em trocá-lo de novo, não sei, hein? É crise geral aí no Furacão. Por outro lado, momento excelente vivido pelo Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que começou mal o campeonato, mas agora conseguiu uma grande reação, Jordana. Conseguiu uma grande reação, principalmente nessa janela de transferências. Contratou o Nicolas, fez contratações importantes, até o Axel também. Borásia, mais uma peça. Conseguiu uma sequência de vitórias para conseguir ficar no bolo do G4. Esse que é o objetivo do Criciúma, uma equipe que conhece muito bem a Série A. E eu acho que está dentro dos planos, né? Quando a gente fala de Goiás, de Curitiba, do Remo, do Cuiabá, o Criciúma é um dos times que vai estar na briga para o acesso. E o treinador Inácio Neto pode assumir o sub-20 do Paysandu no Campeonato Paraense de 2025.
Nossa equipe conversou com o treinador, que confirmou sondagens do Paysandu há bastante tempo, mas ele vai tirar uma semana de folga para descansar e ficar com a família. E depois vai começar a estudar as propostas recebidas, tanto do Paysandu quanto de times de fora. O técnico ainda não finalizou o vínculo com a Tuna Luz brasileira. O Inácio Neto, que nessa temporada, Jordano, a gente falou muito sobre o 100% de aproveitamento da Tuna no Souza, mas um outro fato que faz parte do ano de 2025 do Ignacio, eu acho que a gente merece ressaltar, é que ele começou a temporada e terminou a temporada no mesmo time. Por exemplo, o Remo e o Paysandu trocaram de treinadores no ano de 2025. O Águia sobreviveu com o Silvio Criciúma e vice-versa. O Inácio conseguiu fazer esse trabalho longevo na Tuna do início até o final da temporada. O Silvio sobreviveu por aparelhos, né? Sim. O tempo todo. Mas o Inácio teve uma temporada de excelência com a Tuna, apesar da eliminação, né, nessa segunda fase da Série D, mas a única equipe de todos os campeonatos brasileiros que ficou 100% em casa como mandante em todas as competições que disputou. Foi uma equipe extremamente regular, tanto na fase de grupos da Série D, quanto quando conseguiu encaixar no Parazão também. Então, eu acho que foi uma surpresa, uma grata surpresa para o futebol paraense. O Inácio, ele tem tudo para ser um grande técnico, para assumir as principais equipes aqui do estado, como já foi nesse ano. E eu acho que ir para a base do Paysandu é só mais um degrau para que ele chegue em níveis muito grandes, muito maiores, porque ele é um excelente técnico. E já foram confirmados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Preste atenção que os times da direita decidem em casa, tá? Atlético Mineiro e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense. Os jogos de ida estão previstos para o dia 27 deste mês e os jogos de volta no dia 11 de setembro. Esses são os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, Valmir, justo no 11 de setembro, né, do World Trade Center, no 11 de setembro, data emblemática. Vamos ver quem vai cair aí nesse 11 de setembro. Mas olha, tudo muito equilibrado. O clássico do Rio, Vasco e Botafogo. Imagino que o primeiro jogo é no São Januário, o segundo vai ser lá no Newton Santos. Bahia e Fluminense. Acho também, vejo muito equilíbrio. Atlético Mineiro e Cruzeiro clássico também lá nas Alterosas, não dá para prever. E dou favoritismo para o Corinthians. Embora o Corinthians não esteja lá, essas coisas, mas o Atlético Mineiro, se bem que na Copa do Brasil é impressionante, né? Tem time que foca numa competição. O Corinthians eliminou e muito bem o Palmeiras, com merecimento. E o Atlético Paranaense, que vai muito mal na B, até que na Copa do Brasil não vai mal. Mas eu dou favoritismo aí para o Corinthians. E esse jogo aí do Fluminense? Deixa a Jordana falar. Não, o jogo do Fluminense eu não confio em nada, nunca. Eu tenho medo. Mas assim, eu acho que é um jogo muito equilibrado. Eu acho que o Fluminense vive uma crescente com o Renato. Claro, passou por um momento muito complicado depois do Mundial de Clubes, mas muito por desgaste físico. Hoje vai focar nas competições que são de mata-mata. Acho que é bem mais a cara do Renato também. Então, a gente tem um pouquinho de confiança, mas Vasco e Botafogo também vai ser um jogão. E eu fico feliz porque eu não vou passar nervoso sozinha. Se vou passar nervoso com o Fluminense, tem gente da nossa equipe que já chorou de manhã com o Vasco. Sem citar nomes, tá, Felipe? E o final de semana foi de títulos conquistados pelas categorias de base do Leão. O Sub-10 e o Sub-18 chegaram nas finais da Copa da Juventude. Ele tá chorando ainda aqui. E as duas equipes foram campeãs, na verdade, no último domingo. Na categoria Sub-10, o Remo venceu a equipe do CDMI por 3-1. Os golzinhos foram marcados por Davizinho, Kaique e Irã. No Sub-18, o Remo encarou o Força Jovem do município de Curuçá e venceu pelo placar de 2-0, com gols de Andrei e Ezequiel. E a equipe também terminou o campeonato com 100% de aproveitamento. Parabéns aos meninos do Remo. Agora, bora de meme, bora ver o que viralizou nas redes sociais nos últimos dias? Roda o primeiro meme. Ei, qual foi? Sem briga! É muito bom isso aí. Esse áudio é muito maravilhoso. Vocês passaram a festa todo dia brigando de boa. Agora vocês estão brigando aí, desgraçado. Bora, segurança! Sem briga! Equipe de segurança! Eu gosto muito da frase, vocês estavam brigando de boa. Roda o segundo meme. Eita. É o Vilela. Leandro Vilela em 2025. Ontem que ele estava até mais controlado. Verdade.
Boa. Roda o terceiro meme. Imagens exclusivas do último treino de finalização do Remo antes dos jogos da Série B. Não pode. Viseu estava treinando nesse dia. Daqui a pouco a gente vai falar dele, inclusive. O direção me passou aqui que são os melhores momentos de Remo e Goiás aí, ó. É verdade. Olha, eu vou te falar que tá me dando um pouco de gatilho esse vídeo, tá? Eu já teria feito um gol. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Clube do Remo, que teve o jogador reencontrando o caminho das redes depois de 2 anos e meio sem fazer gols. E uma vitória importantíssima para deixar o Leão vivo na briga pelo G4. Bora conferir na reportagem. Aproximadamente 2 anos e meio. Esse foi o tempo que Marrone ficou sem marcar um gol. Para um atacante, mesmo jogando pelas pontas, é muito tempo. O Carioca voltou a marcar no último fim de semana na vitória do Remo sobre o América Mineiro pela Série B. Marrone encerrou um jejum que vinha desde março de 2023, quando ele ainda defendia o Fluminense. O gol de pênalti, mas com um sabor de recomeço, para quem enfrentou uma longa batalha contra uma grave lesão no joelho e dúvidas sobre o futuro no futebol. Estou muito feliz pelo gol, por voltar a marcar, mas como eu falei, o importante é a gente fazer bons jogos, pontuar em casa ou não, o importante é isso, a gente pontuar. Mas fico feliz pelo gol, acho que é seguir fazendo o que eu sei, fazendo o que eu... evoluindo. A meta é evoluir e não tenho dúvida que eu possa ajudar ainda mais. E então, que eu possa marcar muito mais gols com essa camisa. A última vez que havia balançado as redes foi em 4 de março de 2023, na goleada do Fluminense sobre o Bangu pelo Carioca. Depois disso vieram empréstimos, perda de espaço e a desconfiança sobre o rendimento. No Atlético Mineiro, Marrone chegou a conquistar o Brasileirão de 2021, mas sofreu a primeira lesão grave no joelho. Passou pelo Midtjylland da Dinamarca e retornou ao Brasil tentando reencontrar a confiança. A aposta no Remo foi vista por muitos como arriscada. Mas, sob o comando de Antônio Oliveira, Marrone se destacou na criação de jogadas e agora, finalmente, na finalização. Com o treinador português, foram 8 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Com um resultado positivo sobre o América, o Remo chegou a 33 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela. O próximo desafio será em casa, no estádio Mangueirão. Isso no próximo sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E a expectativa é de seguir fazendo o que se dedica e treina todos os dias. Gol. A gente tem um objetivo, que é chegar ao final do ano e conseguir o acesso. E eu acho que a gente está fechado, a gente vê que está todo mundo fechado e isso que é o mais importante, a gente seguir. Fazendo o que o Mister está pedindo, o que o Antônio está pedindo. A gente confia nele, a gente confia em cada um que está aqui, então acho que é seguir. Como eu falei, evoluir, pegar os erros e tentar consertar e é isso, evoluir, porque a gente tem um objetivo e eu vejo um time muito, eu vejo um elenco muito forte, a rapaziada que está aqui quer muito e isso é muito é o mais importante. Então acho que a gente está lutando, a gente está se dedicando e no final do ano a gente vai, se Deus quiser, conseguir esse acesso. Marrone que finalmente fez as pazes com o gol, ele que teve oportunidades com a camisa do Remo desde quando assumiu a posição de titular no ataque azulino e hoje dá para dizer que ele é uma peça indiscutível, né, Jordana? Dá para dizer que há 2 nomes indiscutíveis hoje na peça de ataque do Remo. O Pedro Rocha e ele. O Davó tem sido titular, mas o torcedor ainda reclama que falta um homem-gol, um camisa 9 lá
na equipe azulina. Acho que o Marrone já conseguiu assumir esse papel de protagonista no Remo, agora decidindo o jogo importante como foi na partida contra o América. É importante que seja nesse momento, né? Porque ele passou pelo Fluminense, depois foi para fora do país, não rendeu tanto assim. Eu lembro que na época do Fluminense ele foi um pedido direto do Fernando Diniz, inclusive, mas acabou não rendendo também. Mas no momento que o Remo dispensa Maxwell, Adailton, Viseu deve sair agora também, então é uma peça muito importante para o ataque, para conseguir colocar mais volume ofensivo. Claro que para ser letal numa Série B, você precisa ser letal, precisa ser mais efetivo, e eu acho que no momento que tem o Pedro Rocha, que é o artilheiro da competição, e que esse ataque começa a se conectar, a estar mais organizado, a conseguir ter mais intensidade, é um jogador essencial, um jogador que tem mais velocidade também. E é muito bacana que ele esteja nesse momento com o Clube do Remo, que não foi um jogador que veio para cá com pouca minutagem e não conseguiu render, muito pelo contrário. Por exemplo, em 2023, o Almeida jogou 5 jogos pelo Fluminense e no Midland ele também jogou 5 partidas. E agora, só na Série B de 2025, ele já tem 8 jogos com a camisa do Remo e os últimos todos como titular. Quando o Marrone foi contratado, a gente falava muito sobre essa questão física do Marrone, que tecnicamente ele é um jogador que inteiro conseguiria entregar bem ao Remo, mas que fisicamente existia uma dúvida em relação às condições dele. Dá para dizer que agora o Marrone, na verdade, conseguiu atingir esse nível físico? Ainda não, né? A própria comissão médica do Remo faz essa ressalva. O Marrone, tanto é que ele foi substituído no jogo passado, mesmo jogando razoavelmente bem, fazendo aquele gol de pênalti, ele acabou sendo substituído. Eu disse aqui, o Marrone, tecnicamente, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é um jogador agudíssimo, que trabalha pela direita e com a perna esquerda. É difícil de ser marcado. E tem um estilo, esse pênalti que ele bateu, eu lembrei até do estilo do Rivaldo, uma semelhança do Rivaldo, pentacampeão mundial, pernambucano, tal, que todo mundo conhece. Mas assim, eu disse o seguinte, tá aí o pênalti. Se ele tiver saúde para entregar o que pode, o Remo está muito bem servido. Infelizmente, ele está com um percentual menor do que ele podia entregar, mas para mim ainda é titular. Vamos de interação aqui no Esporte Cultura. O Andrade, do Valparaíso, diz o seguinte: boa tarde, Matheus. O Remo tem hoje um bom plantel, está bem escalado, falta ser um time mais compacto dentro de campo. O Remo que volta a campo no sábado para jogar contra o Botafogo de São Paulo às 4 horas da tarde no Mangueirão. Falando ainda de ataque do Remo, Felipe Viseu pode estar de saída do clube do Remo. Informações divulgadas durante essa manhã constataram que o atacante Viseu está próximo de sair do Remo. E o futuro do jogador pode ser o Sporting Cristal lá do Peru. O jogador tem contrato com o Remo até o final da temporada 2026, mas o Remo sairia do Remo sem onerar os cofres do clube. O Viseu disputou 26 jogos com a camisa do Remo e marcou 3 gols com a camisa azulina na temporada. Ele fez o gol na abertura do Campeonato Paraense, um ainda durante o Parazão, e o primeiro gol do Remo na Série B de 2025 foi marcado pelo Felipe Viseu. A gente, inclusive a Jordana, entrou em contato com uma pessoa lá do Criciúma que confirmou essa negociação do Felipe Viseu com o Sport Cristal. Exatamente, já confirmaram para a gente essa negociação. O Viseu, que teve um início promissor aqui no Remo, achei que iria render mais, mas acabou perdendo espaço na equipe, não conseguiu ser efetivo. Ele foi contratado com status de camisa 9, de jogador de Série A, mas a gente já sabia, se a gente falou do Marrone com lesão, tanto ele quanto o Pedro Rocha, o próprio Adailton, Pedro Castro, a gente também falava que é o mesmo histórico. Você tem que olhar no momento que você contrata a minutagem do jogador. Então, o Viseu acabou não rendendo para o Clube do Remo. A gente espera que tenha muito sucesso na sua carreira, no Sporting Cristal, mas eu acho que nesse momento também não tem mais espaço. E é lamentável, né? Porque é um jogador, Matheus, que não é barato, né? Custou caro para o Clube do Remo. Não sei como é que vai ficar essa questão da rescisão, mas sucesso para ele lá no Cristal, que por sinal o Sport Cristal tem 2 jogos contra o Paysandu naquela Libertadores de 2003 e 2 derrotas contra o time bicolor, né? E hoje é dia de Sul-Americana. 3 jogos vão abrir as oitavas de final do campeonato. Vamos acompanhar aqui, ó. O Once Caldas joga contra o Huracan às 7 da noite. O América de Cali enfrenta o Fluminense e o Independiente Del Valle joga contra o Muchukruna.
A Sul-Americana ainda tem 2 times brasileiros, o Fluminense, que vai jogar hoje, e também o Atlético Mineiro, Jordana Krumpanzi. O Fluminense está por todo lugar, Ele tá né? em todas as competições. Todas as competições. Infelizmente, eu não Pare de fico muito reclamar. feliz com isso. Pare de reclamar do Flu. Daqui a pouco ele está na Série B também, vamos. Não, para com isso, negativo. Ano que vem ainda não. Mas olha, não estou muito confiante hoje com o América de Cali. Não é 100% dizer que o Fluminense é muito favorito. Para quem não lembra, eles eliminaram o Bahia e o Corinthians da competição. Mas a gente está falando de mata-mata, o Renato Gaúcho sabe como jogar e a gente tem a volta do Everaldo hoje. Esse jogo é na Colômbia, não. né? É. Jogo na Colômbia. E hoje começa também os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Hoje tem 3 confrontos e 2 representantes brasileiros entram em campo. O Fortaleza joga em casa no Castelão às 7 da noite contra o Vélez Sarsfield, da Argentina. Já o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional lá na Colômbia às 9h30 da noite. Além desses 2 jogos, a gente vai ter o Peñarol contra o Racing, lá da Argentina. Na Libertadores tem mais brasileiros. Fortaleza, São Paulo, Botafogo. Diferentemente da Sul-Americana, que só 2 brasileiros estão disputando, Valmir. É isso aí, mas são confrontos que a gente vai ficar olhando aqui, né? Olha, por exemplo, Peñarol e Racing, um equilibrado. O São Paulo vai ter dificuldades lá na Colômbia e o Fortaleza oscila na competição. Então, se eu tivesse que apostar, ia ficar difícil para mim, viu? Apito final do Esporte Cultura. Obrigado, Valmir. Obrigado, Jordana. A todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Ciência Segura Pará. Tchau.